paz do Senhor, meus irmãos abençoados. Eu vim aqui rapidinho, porque estou sendo pressionada pelo Espírito Santo a estar aqui e compartilhar com vocês aquilo que Ele está falando ao meu coração. Essa mensagem é uma mensagem para os filhos de Deus, aqueles que estão no Senhor. É uma mensagem profética para a sua vida. Algo que Deus tem feito em mim, que Ele tem falado comigo, e eu sei que eu não sou a única, que é algo que o Senhor está fazendo nesse tempo, com seus filhos. Então eu quero trazer essa palavra para você hoje. Eu quero ler aqui algumas passagens bíblicas. A primeira que eu quero ler está em Isaías, no capítulo 42, a partir do versículo 5, que diz assim: Mensagem do Eterno. O Deus que criou o universo e estendeu os céus, que pôs em ordem a terra e tudo que cresce nela, que dá o sopro da vida aos habitantes da terra, que as vivifica com a vida que dele vem. Eu sou o Eterno. Eu o chamei para viver de forma justa e boa. Assumi a responsabilidade por você e o protegi. Enviei-o ao meu povo para que o trouxesse de volta para mim. E o estabeleci como farol para as nações, para dar início à obra de trazer os demais povos para a luz. Abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos das masmorras, esvaziar as prisões escuras. Eu sou o Eterno, esse é o meu nome. Não faço concessão da minha glória, não endosso os ídolos que não são deuses. Observem, as predições anteriores de juízo foram cumpridas. Estou anunciando agora a nova obra da salvação. Antes que o cenário repentinamente se mude, estou contando a vocês o que vai acontecer. Meus irmãos, eu creio que nós estamos vivendo Isaías 42. E essa palavra aqui é para nós, seus filhos, os brasileiros. O Senhor está dizendo que nos estabeleceu como farol para as nações. Ele disse, eu te chamei para viver uma vida justa e boa. Você que tem vivido uma vida justa e boa diante do Senhor, se prepare. Se prepare porque Ele quer fazer de você um farol para as nações. Através da sua vida, ao que Ele diz. Ele diz aqui, continuando o capítulo, que Ele vai fazer várias coisas na terra, né? Muitas coisas irão acontecer. Ele diz, mas vou tomar a mão dos que não sabem o caminho, que não conseguem enxergar por onde estão indo. Serei seu guia pessoal, conduzindo-os através de terras desconhecidas. Estarei ali para mostrar as estradas que devem escolher, para não deixar que caiam nas valetas. São essas as coisas que farei por eles. Vou ficar perto deles. Não os abandonarei por um minuto sequer. Eu creio que Deus está levantando os seus filhos aqui na nação brasileira. E que nós estamos entrando num tempo onde o Senhor nos levantará como um farol para as nações. Seremos enviados para as nações. Se prepare. E o Senhor está dizendo, se você não sabe o caminho, porque o Senhor vai te dizer, filho, eu quero que você vá para esse lugar. E você não vai saber o caminho. Assim como Abraão, ele não sabia o caminho, mas ele obedeceu à voz do Senhor. E o Senhor te diz, filho, siga a minha voz e eu vou estar com você nesse caminho, mesmo que você não conheça o caminho. Ele diz, eu vou conduzir você nessas terras desconhecidas. Estarei ali para mostrar a estrada que você deve escolher, para não deixar que caia em valetas. São essas coisas que farei por eles. Vou ficar perto deles. Não os abandonarei por um minuto sequer. Os desafios que o Senhor vai colocar diante de você, Ele vai estar com você o tempo todo. O tempo todo Ele estará com você. E ele diz, mas agora essa é a mensagem do Eterno. Isaías 43. O Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenha medo, eu os redimi. Eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Você foi redimido pelo Senhor.
Você foi encontrado no Senhor e redimido. Então ele te chama e te diz: você é meu, porque eu sou eterno, o seu Deus pessoal. O Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por você, todo o Egito e ainda a Etiópia e Sebá. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira só por vocês. Existe um amor pelo Senhor, do Senhor pela sua vida. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. E ele te escolheu. Ele te escolheu para um propósito. E olha só o que diz aqui. Em Ezequiel, no capítulo 17, o Senhor fala assim, ó, uma promessa de esperança. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Esse cedro alto é o Senhor Jesus na nossa vida. E quando nós estamos nele, nós somos construídos nele, nós pertencemos a ele, o Senhor ele faz com que da ponta desse cedro saia um broto novo. Ele tira aquele brotinho novo. Sabe quando uma árvore, no seu tronco, nos seus galhos, brotam aqueles brotinhos pequenos? Aquele brotinho novo, sou eu e você, enxertados no Senhor Jesus. Ele vai tirar esses brotinhos, porque foram construídos nele, vêm das raízes de Cristo, foram forjados à imagem de Cristo, foram construídos por ele, cresceram nele. Então esses brotos, pequenos brotos, vão ser tirados desse cedro alto que é o Senhor Jesus e serão colocados, como ele diz aqui, e plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Você, brasileiro, é um broto do Senhor, um broto novo, e será colocado num lugar elevado, onde as nações te verão. E o que diz aqui? Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Você se tornará um cedro. No monte mais alto de Israel, ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todos os tipos viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Você percebe que você vai ser alguém que outras pessoas se refugiarão em você através daquilo que você construiu em Deus, através daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Outros se refugiarão em você e as outras árvores e os outros verão a glória de Deus sobre a sua vida. Eu derrubo as árvores altas e as faço árvores pequenas. E faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. E agora eu quero ler, antes de comentar esse final aqui de Ezequiel 17, eu quero ler para vocês o que o Senhor falou comigo e deixar bem claro qual a mensagem do Senhor para nós. Isaías, agora a partir aqui do versículo, acho que o 17. Esqueça o que aconteceu. Não fiquem lembrando das velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. Está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Meu Deus. O que o Senhor falou aqui está dizendo que algo novo está acontecendo. Existe um padrão do céu sendo levantado na terra. E aqui ele diz que eu faço árvores pequenas crescerem e derrubo árvores grandes. E diz, eu faço com que árvores verdes sequem e faço com que árvores secas fiquem verdes. Aquilo que muitas vezes está se achando, está colocando toda a glória para si, Deus derruba. E aqueles que estão ali pequenininhos, escondidos no Senhor, entregando toda a glória para Ele, Ele levanta, Ele ergue. E aqui, as árvores
que são verdes, que têm aparência, que parecem ser tão viçosas, bonitas, né? Faz secar e revela o que realmente essas árvores são. E aquelas que estão ali, escondidinhas, que ninguém vê, que não tem beleza, que não tem aparência, o Senhor levanta e faz com que elas cresçam verdes. É isso que o Senhor faz. E nesse tempo o Senhor está me dizendo que Ele vai fazer algo novo, estabelecendo um novo padrão. Um padrão que vai contrariar as regras da religião. E eu quero compartilhar isso porque é algo que Deus está fazendo na minha vida. E o Senhor me chamou para encorajar você que está passando por isso, como eu estou. O que o Senhor está fazendo na minha vida foge dos padrões, não é normal. E por isso a gente se sente muitas vezes insegura, a gente tem medo, a gente não sabe o que vai acontecer. E talvez você se questione se você deve seguir adiante porque você não está sendo respaldado por pessoas. Mas o próprio Deus está te respaldando. A minha caminhada com o Senhor, né, vem desse desejo, dessa busca de conhecê-lo, de me aproximar dele. E o meu anseio, quando eu me joguei na presença do Senhor, foi: Senhor, me faz parecida contigo. Esse é o meu maior sonho, Jesus. É ser como tu és. Me molda. Eu sei que vai doer, eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero que o Senhor me molde para a tua glória, Senhor, para que eu seja um vaso de honra nas tuas mãos, que eu reflita aquilo que tu és, a tua natureza, Senhor. E ele começou a fazer, né? E então, eu comecei a ter experiências com Deus dentro da minha casa, a viver coisas sobrenaturais com o Senhor. E uma delas foi quando ele me ungiu na minha cozinha. Já contei aqui que eu estava lavando a minha louça e o Espírito Santo falou comigo. Eu vi a voz do Senhor falando comigo e eu me lancei no chão. A glória de Deus estava na minha casa, na minha cozinha. E o Senhor me disse: filha, eu tive uma visão de uma mão com um frasquinho pequeno, né? Esse frasquinho parecido com esse aqui. Uma mão segurando um frasquinho como esse. E o Senhor me disse: filha, esse frasquinho aqui, ele contém um remédio poderoso que foi gerado dos seus processos. Eu vou usar para curar muitas vidas. E quando o Senhor fez isso comigo, eu tava só cuidando da minha casa, da minha família. E eu nem redes sociais tinha na época, porque quando o Senhor começou a me construir nesse lugar, eu só queria estar com Ele, eu só queria a presença dEle, eu não queria mais nada, eu não queria mais distração nenhuma, sabe? E todo o tempo que eu tinha era para estar junto do Senhor. E não fazia sentido aquilo que o Senhor estava me dizendo. Eu não queria redes sociais, eu não queria voltar mais para essas coisas, eu queria só ficar com o Senhor, ficar com o Senhor. E Ele me disse: filha, desse esmagar, um óleo foi produzido e ele vai servir para curar outras vidas. E o Senhor me ungiu ali na minha cozinha. Um tempo se passou, eu ouvi assisti uma live de uma pastora. Depois de um tempo eu só usava as redes sociais só para ouvir pontualmente palavras específicas para mim. E nessa live, a pastora Vivi, ela estava com umas chaves e ela disse que ali Deus estava entregando chaves àquelas mulheres que estavam assistindo a live. E eu recebi, criei no meu coração que eu estava recebendo uma chave naquele dia. Naquela mesma noite, eu tive um sonho profético, onde o Senhor me disse qual é o meu chamado. E é tão lindo que Deus está fazendo, porque na época eu não entendi. No sonho, um sonho que eu vou fazer um resumo bem grande, eu resgatava bebês que estavam pendurados em sacolas dentro de suas casas. Na hora que eu chegava dentro de uma casa, um bebê estava pendurado num torno, dentro de uma sacola plástica. E na hora que eu chegava, esse bebê ia caindo e eu segurava ele. E quando eu tirava o bebê dentro daquela sacola, ele estava com a pele dele era como se fosse, sabe, um macacãozinho que a gente veste no bebê? E ele tem aquele zíper para abrir, né, assim, no meio das perninhas. A pele do bebê era como se fosse aberta, assim, sabe? Como se o macacão fosse a pele do bebê, a pele fosse aberta, assim. E na pele dele tinha vários limões, assim, grandes, dentro da pele. Eu não sei bem do que é que isso representa, mas eu tô começando a discernir esse sonho. E eu pegava esses bebês e corria para um hospital, eu queria resgatar essas crianças. Eu chegava no hospital, o hospital era frio, as pessoas eram indiferentes, elas não ligavam para o que estava acontecendo ali.
E no caminho meu marido me acompanhava e nós íamos juntos. E o meu sonho, resumidamente, acaba aí. E o Senhor me mostrou que Ele vai me usar como instrumento para resgatar esses bebês. Esses bebês não são bebês físicos. E ainda irei compartilhar com vocês o que isso significa. Então Deus me liberou ali o meu propósito, né? O meu chamado no Senhor. E eu não entendia até um tempo atrás. Depois disso, numa postagem na internet, a pastora Vivi, num comentário que eu fiz comum, ela falou que Deus iria usar a minha vida para ajudar outras mulheres. Depois disso, tive outras experiências com o Senhor, Deus trazendo palavras para mim dentro da minha casa, né? Até que esses dias atrás, o Senhor me disse, eu tava no meu sofá, tinha assim um dia cansativo com as crianças, eu tava muito cansada. Eu tava o dia inteiro, né, com as crianças, eles não estavam indo pra escola ainda, 24 horas com eles, então não tinha ninguém pra me ajudar. O dia inteiro, e vocês sabem, 3 crianças é cansativo, e eu tive aquele tempinho pra me sentar ali no sofá. Quando eu me sentei, que eu ouvi o Espírito Santo falar pra mim, minha menina missionária. Eu saí correndo pro meu quarto e fui falar com o Senhor, né, entendeu o que ele tava querendo falar com isso. E foi quando eu consagrei esse canal ao Senhor, entreguei para Ele. Disse que o que eu vou fazer daqui para frente é para a glória dEle, é conforme a vontade dEle, é para que Ele seja engrandecido, que eu não quero nada disso aqui, não quero tirar proveito nenhum disso aqui, mas eu quero servir ao Senhor através desse canal. Ele me disse, filha, hoje eu estou te comissionando como minha missionária. E quando alguém perguntar para você, eu quero que você diga, eu sou missionária. E isso foi, assim, uma coisa completamente fora dos padrões. Eu me questionei muito, o Espírito Santo disse, mude o nome do seu perfil e coloque missionária. Eu cheguei a colocar, gente, e apaguei. E depois, quando eu fui colocar de novo, já não conseguia, tive que esperar um tempo. Porque eu tava muito constrangida em fazer isso. Porque eu sempre entendi que para que você seja comissionada a algo, alguém tem que te autorizar, tem que haver um ritual, um protocolo religioso, algo assim tem que acontecer. E nada disso aconteceu. Inclusive, o Senhor me disse, filha, eu estou te levando para há um tempo atrás, de conhecimento. Eu quero que você aprenda, quero que você adquira conhecimento. E um pastor me aconselhou a fazer um curso de teologia. Eu ia fazer esse curso, eu orando para fazer esse curso. Me inscrevi, passei, era uma faculdade de teologia. Tava com dinheiro para pagar. Sendo pressionada pela escola. Vamos lá, vamos começar. E eu não sentindo paz. Eu assim, o que que eu faço? Até que o Senhor me conduziu para o que Ele quer que eu faça para adquirir esse conhecimento. E não era um curso teológico. Daí eu pensei assim, Senhor, eu preciso disso para poder ser capacitada para fazer o que o Senhor tem colocado no meu coração. E o Senhor me disse, gente, não tô querendo dizer aqui que você não deve fazer um curso teológico, que isso não é bom, não. Mas o que o Senhor falou para mim, para minha vida particular, e eu creio que Deus vai fazer com muitas, por isso que Deus me mandou gravar esse vídeo, é que nós não seremos capacitados por métodos, sabe, da religião. Seremos comissionados pelo próprio Espírito de Deus, que seremos construídos por Ele no lugar secreto. Vai ser com Ele, sabe? Aqui, ó, tete a tete com o Espírito Santo, você vai crescer, você vai aprender. Sim, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar instrumentos, ferramentas para que você adquira esse conhecimento, mas Ele vai ser o seu principal instrutor. Ele vai te conduzir, te ensinar e te preparar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, por isso que o Senhor liberou essa palavra, eu estou fazendo algo novo. Eu creio que muitos serão levantados para fazer coisas novas, coisas nunca vistas, coisas que fogem aos padrões. Porque o Senhor me disse, filha, eu estou estabelecendo um novo padrão. É um padrão dos céus, não é normal. É diferente do que você já viu. O que eu estou fazendo na sua vida sinaliza algo que eu estou fazendo com os meus filhos. É um padrão diferente, é algo diferente. Então, se você for movido ao Espírito Santo para fazer algo que não é comum, que não é normal, mesmo que ninguém te autorize, mesmo que ninguém te diga, vai, faça, mas se o Espírito Santo te mandar fazer, obedeça, porque é um novo padrão que Ele está estabelecendo.
que não está preso a um método, que não está preso a um pensamento, uma fórmula humana, sabe? Porque eu creio que, e o que o Espírito Santo falou ao meu coração foi: filha, eu não quero que você vá para um curso teológico, porque eu não quero que o que eu vou fazer através da sua vida seja colocado numa caixa. Eu não quero que você entre dentro dessa caixa. Eu quero que você seja livre para fluir no meu espírito. Seja livre para ouvir as minhas direções e instruções. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que dentro de qualquer igreja, né, vai haver erros, vai haver falhas. Existem muitos pensamentos doutrinários diferentes, muitas maneiras de pensar diferentes. Cada pessoa vai para onde ela acha que está certo. E muitas vezes nós somos limitados ao ambiente que estamos inseridos, não é verdade? Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor, era de uma igreja que era completamente diferente de tudo que eu creio hoje. Eu sou o oposto do que eu cresci aprendendo. E eu fui limitada àquele pensamento. Então eu não me deixava ser conduzida pelo Espírito Santo, fluir no Espírito Santo, porque eu me limitei àquilo que a religião estava impondo sobre mim. Mas agora eu estou no novo tempo de ser livre no Espírito Santo, de ouvir dele, de aprender com ele, porque ele mostra na palavra, ele confirma na minha vida, na prática. Eu vivo as coisas que eu venho aprendendo com o Espírito Santo, entende? E muitas vezes nós vamos estar ali naquela bolha e não daremos ao Espírito Santo a liberdade suficiente para que ele flua. E o que eu oro ao Senhor, que eu digo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me possua, que o Senhor tome posse de mim. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a fazer, a mover, a falar, a agir na minha vida, dentro da minha casa, com a minha família, onde quer que o Senhor queira me levar. Que seja o Senhor. E para que ele tenha essa liberdade, eu não posso ter a minha mente aprisionada a fórmulas humanas, a padrões humanos. Então eu creio que o Senhor está levantando um exército, o seu povo aqui no Brasil, seus filhos, que serão levantados como um referencial de um novo padrão, o padrão dos céus. Pessoas que não são conhecidas na terra, pessoas que não têm currículo, que não têm uma grade grande de instrução, mas que foram construídos pelo Espírito Santo de Deus. E isso é poderoso. Pessoas que serão cheias da unção e do poder de Deus. E é isso que Deus tem falado comigo essa última semana. Deus tem me conduzido para aprender sobre a unção. E é tão lindo porque o Espírito Santo ele vai nos conduzindo e nós vamos aprendendo e desfrutando. Eu lembro que antes disso, né, o Senhor me levou até o dom de línguas, a buscar mais sobre isso, a desejar isso, a aprender sobre isso. E de repente foi ativado em mim esse dom. E essa semana, gente, o Senhor vem me conduzindo sobre a unção, e eu venho pesquisando sobre isso, buscando assistir uma pregação de uma grande mulher de Deus, que também foge dos padrões humanos. Meu Deus, é lindo o que Deus está fazendo na vida dela. Ela é uma mulher cheia da unção de Deus. Onde ela chega, as pessoas são curadas pelo poder da unção. Ela não grita, ela não esperneia, ela não faz nada. Simplesmente a unção que está sobre ela, que não é ela, mas a unção, o poder de Deus que faz, sabe? E é muito lindo, e ela liberou unção. Naquele dia, assistindo a pregação, eu recebi. Não tive nenhum mover, não aconteceu nada naquele dia. Mas eu creio que eu estava recebendo aquele poder sobre a minha vida. E aí, eu vim buscar o Senhor. E quando eu vim buscar o Senhor, eu abri em Isaías 61, que diz assim... Deixa eu pegar aqui essa outra versão. Isaías 61, que diz... O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Meu Deus! Em outras versões diz, pois o Senhor, Ele me ungiu para anunciar a sua palavra, anunciar aquilo que Ele quer para o seu povo. E Deus falou essa palavra comigo naquele dia. E enquanto eu lia isso aqui,
o Espírito Santo veio sobre mim e eu não só lia, eu profetizava isso sobre mim, sabe? É um poder de Deus aqui, eu profetizando sobre mim, profetizando isso sobre mim. E eu sei que isso é para os filhos de Deus que serão levantados, assim como eu acabei de ler aqui em Ezequiel, como brotos colocados num cume alto, onde a glória de Deus resplandecerá. E depois disso, no outro dia, quando eu vim buscar o Senhor, meu Deus, quando eu entrei aqui, foi aqui, desse jeito que eu tô agora. Quando eu cheguei, quando eu abri a porta, entrei aqui no quarto, tinha alguma coisa aqui dentro que eu não sabia o que era. Mas eu não sei a dizer pra vocês o que era, como era aquilo. Ai, Jesus. Mas eu não conseguia parar de chorar. Tô sentindo agora. Eu não conseguia parar de chorar, eu não vou conseguir novamente, porque está aqui novamente. E eu disse, Senhor, o que é isso, Senhor, o que é isso? É diferente, eu nunca senti algo assim. Porque quando eu sinto a presença de Deus, é algo que vem dentro de mim, né? Você que sente a presença de Deus, você sabe, vem de dentro de nós, as nossas entranhas, é algo aqui dentro, o Espírito Santo. Mas isso que eu tô sentindo é aqui fora, é aqui fora. Naquele dia era tão poderoso, era uma coisa, parecia que tava enchendo esse lugar. Eu não sei explicar pra vocês o que era, como é que eu sentia, mas era algo muito poderoso, que enchia o ambiente. E eu disse, Senhor, o que é isso que eu tô sentindo? E o Espírito Santo me disse, filha, existe uma unção pelo ar. A unção estava aqui, sobre esse lugar, no ar, que eu pude sentir. Deus me fez desfrutar da unção. Deus me fez desfrutar da unção. E isso foge os padrões. Não é numa escola teológica que você aprende isso, mas é na escola do Espírito Santo. É quando você vem para o lugar secreto, quando você se derrama na presença, quando você vem para aqui, para esse lugar, que você desfruta de coisas que nenhum outro lugar pode te proporcionar. Então, eu desfrutei de sentir a unção de Deus no ar, sabe? E é tão lindo, né, que tem uma nova canção que tá sendo tocada esses dias. E, inclusive, na ministração, que é da Gabriela Gomes, eu acho o nome dela, se eu não me engano. Ela diz, ela é tomada com uma palavra profética, né? Que para que os filhos de Deus se levantem com essa unção daquela canção. Eu recebi aquela palavra sobre mim, sabe? Eu recebi. E eu creio que é justamente isso que Deus está fazendo. Existe uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho, eu vou entregar. Hoje derramarás teu espírito e os teus filhos profetizarão. Aleluia! E isso que eu tô fazendo aqui hoje para você é uma palavra profética do Senhor para a sua vida. Quero te dizer como o Senhor disse para mim, filha, não tenha medo, não tenha medo. Ninguém te autorizou, mas a minha palavra, ela é suficiente para você? Ela é suficiente? E eu disse, sim, Senhor, a tua palavra é suficiente. Assim como no início do canal, quando eu comecei a gravar os vídeos, que ninguém assistia, que ninguém me autorizou, que ninguém disse nada, ninguém nem me incentivava. Era só eu e o Senhor. E o Senhor dizia, filha, continue. Eu estou mandando. Eu dizia, Senhor, farei em obediência ao Senhor. Eu dizia, Senhor, eu só tô passando vergonha, ninguém assiste meus vídeos, por que eu tô fazendo isso? E o Senhor dizia, minha palavra é suficiente para você. A minha palavra basta para você, filha. E eu dizia, sim, Senhor, a tua palavra é suficiente para mim. E é sobre ela que eu me movo. E eu entendo que tudo isso, Deus estava gerando em mim um coração completamente rendido e dependente dele, entregue a ele, para as direções dele para minha vida, sem interferências externas, porque nós somos muito tentados a ser influenciados pelo meio, né, pelas pessoas, mas quando nós somos construídas nesse lugar em Deus, nós temos o nosso coração completamente alicerçado do que ele diz. E o que ele diz tem que ser suficiente. E o Senhor me disse, filho, eu quero que você diga que você é minha missionária. Isso é suficiente para você? A minha palavra é suficiente para você?
Sim, Senhor, a tua palavra é suficiente para mim. E agora eu estou aqui para dizer para você, se o Senhor te mandar fazer algo, que a palavra dele seja suficiente para você, que você se mova de acordo com a palavra dele, porque ele nos diz, mas eu vou tomar a mão dos que não sabem o caminho, que não conseguem enxergar por onde estão indo. Serei seu guia pessoal. Ele será o nosso guia pessoal. Ele é o meu guia pessoal. Eu não sei o caminho. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo amanhã. Mas uma coisa é certa, Ele está comigo. Ele é o meu guia pessoal. Ele me conduz. Ele me leva ao destino final, para onde Ele quer me levar. E eu só preciso confiar e descansar no seu cuidado sobre a minha vida. Porque Ele diz para nós, eu te amo. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Meu Deus, se Ele entregou o próprio filho por nós, o que Ele não faz por nós? Então imagina o que é ser cuidada pelo Senhor. Isso é o de menos. O anseio do coração de Deus é que a gente se lance em seus braços para sermos cuidadas por Ele, guiadas, conduzidas por Ele em tudo nas nossas vidas, em tudo. E ter chegado até aqui foi construído num processo de dependência do Senhor todos os dias da minha vida. Desde o acordar ao me deitar. E desenvolver esse relacionamento com Ele, esse amigo pessoal. Que palavra, meu Deus, que palavra. Serei o seu guia pessoal. O Espírito Santo é o nosso guia pessoal. Ele é o seu guia pessoal, meu amado. Confie nas palavras dele para a sua vida. Não desacredite nem por um instante do que ele diz sobre você. Corresponda aos comandos dos céus, se mova em direção à vontade de Deus e aguarde o que Ele vai fazer, porque Ele te chamou para ser isso aqui que Ele disse. Um farol para as nações, um farol para as nações. Brasileiro, você é um farol para as nações. E estamos entrando num tempo onde coisas novas o Senhor fará. Um novo padrão será estabelecido e a gente não vai entender, a gente não vai compreender, porque não é normal, não é normal. Mas assim como naquela série The Chosen, tem um episódio que Jesus fala, por causa de Mateus, que foi chamado, Mateus, um cobrador de impostos, né? Completamente oposto àquilo que Deus, né, quer de nós. Pedro fica escandalizado porque Jesus chama ele inimigo do povo de Deus. E Jesus diz, acostume-se com o diferente. Então, meu amado, minha amada, acostume-se com o diferente, porque nós ouviremos falar de coisas lindas que Deus tem feito, que tá, ó, escondidinho. Mas eu me sinto sendo pressionada pelo Senhor para colocar para fora, sabe, aquilo que tá contido aqui. Eu sei que muitos filhos estão sendo pressionados pelo Senhor para colocar para fora tudo que foi construído nesse lugar, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.